Olá, bom dia, tudo bem com você? Continuando essa série de Páscoa desta semana, eu quero trazer a parábola do fermento sob uma ótica deste tempo que nós estamos vivendo, onde a palavra contágio está em evidência. Nós vivemos dias em que essa palavra ela é destaque nas mídias, nas redes sociais, e eu quero trazer e buscar com você um outro significado para a palavra contágio. O texto bíblico diz o seguinte, Mateus 13:33, disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. De todas as parábolas que Jesus ensinou ao lado do mar da Galileia, esta é a mais breve. Ela termina quase tão rapidamente onde começa, deixando esta mensagem rápida e cortante. Tanto Mateus quanto Lucas registram esta parábola em associação quase que imediata com a parábola da semente da mostarda, o que deixa a clara impressão que ela também tem a ver com o modo como o reino cresce e se expande, ainda que o seu impulso pareça mais para dentro do que para fora. O texto diz: o reino do céu é como o fermento. Na lei de Moisés, o fermento era um pouco de exceções, proibido em oferendas, e durante a Páscoa todo o fermento deveria ser retirado, deveria ser removido da casa onde houvesse fabricação de pães. Isso está lá em Êxodo 13, em Levítico 2 e Amós 4. Nas demais citações do Novo Testamento, onde o fermento é usado como uma figura, ele é usado também como uma má influência. Lucas 12, 1 Coríntios 5, 7, Gálatas 5, 9. E por essa razão, algumas pessoas concluíram que o fermento nessa parábola também simbolizava uma força do mal, uma força malévola, uma alusão à apostasia. Mas na parábola do fermento, como todas as outras da série Junto ao Mar, é explicitamente dito que ela pinta o reino dos céus e não o domínio de Satanás. O texto diz que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha. Há quem veja nessa mulher da parábola a igreja ou o Espírito Santo, quando tipicamente é apenas o trabalho feito costumeiramente pelas mulheres daquela época. Para Agostinho, um dos pais da igreja, as 3 medidas de farinha representavam toda a raça humana nos 3 filhos de Noé. Para Jerônimo e Ambrósio, também considerados pais da igreja, as 3 medidas significavam a santificação do espírito, da alma e do corpo. Mas ainda que essas ideias possam, em geral, não estar muito longe do significado da farinha, as 3 medidas sugerem simplesmente nada mais do que a quantidade costumeira de massa que era usada naquele mundo antigo para assar pães. Assim, o fermento como a luz e o sal, que estão lá em Mateus 5, 13 e 14, é um agente mudo, mas é um agente muito poderoso. Do mesmo modo, Jesus trabalhou entre os homens. Não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça. Mas o trabalho do Senhor Jesus nunca foi secreto, nunca foi furtivo. Ele disse, eu tenho falado francamente ao mundo. Eu ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disso feito em oculto. Isso está lá em João 18, 20. Então, a obra do fermento também é interna e invisível. Esta parábola é uma declaração poderosa da natureza espiritual do reino dos céus. Foi este ponto que Jesus uma vez apresentou aos fariseus. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A revolução radical do reino de Cristo, diferente do reino dos homens, iria explodir silenciosamente dentro do coração, operando essa completa transformação que o Evangelho e a semente do reino pode produzir no coração dos homens.
O fermento precisa, portanto, simbolizar o Evangelho, como obra invisível no espírito individual. E então passa silenciosamente de um coração para outro. A palavra de Deus é a semente em germinação da qual vem a nova vida de Deus. Mas aqueles que foram tocados por ela também se tornam luz, sal e fermento no mundo. Se temos que entender a massa como sendo o coração de uma única pessoa, então é certo tomar o toda do versículo até que toda ficou fermentada como um absoluto, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E eis que tudo se fez novo, como diz Paulo aos Coríntios no capítulo 5, versículo 17. O todo da personalidade é penetrado, mas se a massa simboliza o mundo, a parábola precisa ser entendida como falando da fermentação, para tornar todo o coração humano honesto e bom. A parábola do fermento parece falar da serena transformação que o reino de Deus opera no espírito humano e do modo sem ostentação, pelo qual ele passa de coração em coração. O que eu desejo para você nesta semana de Páscoa é que o seu coração seja cada dia transformado e ele fique levedado, que o seu coração seja contaminado pelo germe do fermento do Evangelho, onde Cristo é a nossa Páscoa. Essa é a contaminação irresistível. Forte abraço para você, fique com Deus, tenha um bom dia, tudo isso na paz de Cristo.